Graça e paz, eu sou o pastor Francisco, pastor da IAP em Lages, Paracambi, superintendente da Convenção Rio de Janeiro. Eu sou amigo da missão. Convido todos vocês, todos os membros e líderes da Convenção Rio de Janeiro para participar também desse projeto. Olá, estamos de volta com mais um programa. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para mais um programa com um conteúdo muito edificante para a sua vida. Então vai lá, compartilha o link do nosso programa nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, para que mais vidas sejam edificadas através do nosso conteúdo. Eu sou a Mariluze e esse é o Conexão Feminina. Aos 4 anos de idade, ela sofreu um grave acidente no qual foi a única sobrevivente, perdendo a mãe, o pai e a irmãzinha de apenas 1 ano. Cresceu criada pelos tios e, embora tenha sido criada com amor, não conseguia sentir que era amada após tantas perdas e ainda tão pequena. Contudo, já adulta, conheceu o maior amor que uma mulher pode sentir, um amor que curou toda a sua dor, de toda a sua vida. Hoje nós vamos conhecer a história dela, que é maquiadora, designer de sobrancelhas. Ela é formada em estética e cosmética, é casada com o Michael, mãe da Sophie e do Isaac, congrega na Igreja Adventista da Promessa do Jardim Bom Retiro, em Sumaré, São Paulo. Eu recebo aqui hoje a Thaís Aparecida Orete de Castro, é isso mesmo, acertei. Thaís, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite para vir aqui compartilhar com a gente da sua história, uma história tão bonita, né? Uma história difícil, mas uma história de superação, uma história muito bonita. Muito obrigada, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, o convite de estar aqui hoje, né? Eu confesso, quando eu recebi o convite, eu fiquei um pouquinho nervosa, porque eu não sou acostumada a falar, assim, né? Primeira vez, mas é como eu te falei quando você me convidou, né? Que se Deus me deu um testemunho tão lindo, é para que ele seja falado, para que outras vidas possam ser alcançadas através desse testemunho. Exatamente, né? Tudo que acontece de bom com a gente, né, da parte de Deus, a gente tem que compartilhar. É verdade. Muito bom. Thaís, você pode contar para nós um pouco dessa sua história, né? Como foi esse acidente? Você tem alguma lembrança de tudo isso? Porque você era muito pequena, né? Tinha 4 anos de idade, mas você tem alguma lembrança? Então, o acidente foi um acidente de carro, né? A gente estava numa estrada, estava noite, chovendo bastante, e veio um caminhão de encontro com o carro que estava meu pai, minha mãe, eu e minha irmãzinha atrás, meu pai dirigindo. E veio de encontro, bateu no nosso carro e aconteceu essa tragédia, né? E eu não tenho muitas lembranças do acidente, a única coisa assim, que eu me lembro é de eu segurar o ombro deles, assim, do meu pai e da minha mãe, e chamar por eles e eles não ter reação nenhuma, né? Então eles você já ficou tinham acordada? Eu fiquei. Depois que eu chamei eles, aí eu não lembro de mais nada. Acho que depois disso eu desmaiei, porque eu tive algumas fraturas pelo corpo, né? Então essa é a única lembrança que eu tive, que eu tenho. Certo. E como foi a sua infância e adolescência? Que memórias que você tem desse período de infância e adolescência após essa tragédia?
Eu não me lembro muito bem assim, da minha infância, de muitas coisas. Eu lembro assim, de alguns momentos eu senti falta de ter os pais do meu lado, né? Por exemplo, na escolinha, que eu via que meus amigos tinham os pais, eu não tinha. Tinha reunião de pais, os meus não ia. E eu fui criada, né, como você falou, pela minha tia e pelo meu tio. E aí, apesar deles terem me criado muito bem, os dois me criaram junto com os meus irmãos. Eles foram os únicos que quiseram cuidar de nós três, né? Porque além da minha irmãzinha que faleceu, eu tenho mais outros 2 irmãos. Eles me criaram, mas assim, eu só lembro que na minha infância eu era muito tímida, reservada, muito tranquila. Agora, já na minha adolescência, foi totalmente o contrário. A adolescência, aquela fase da rebeldia, né? E foi a fase que eu me revoltei. Eu lembro que eu brigava na escola, brigava bastante, dei trabalho para minha tia. Calminha assim, quem é que diz, né? Então, porque eu me revoltei, né? Acho que veio tudo à tona. Sim. E tinha relacionamentos com meninos errados, né? Isso eu tinha apenas 12, 13 anos de idade. Notas ruins na escola. Então, eu dei bastante trabalho para minha tia na minha adolescência. Você tinha, os outros irmãos seus eram mais velhos ou mais? Mais velhos. Eram mais velhos. Assim. Sim. E não estavam no dia. Né? Não. Certo. E, bom, você foi criada pelos seus tios, né? Mas você diz no seu testemunho que você não achava que não conseguia se sentir amada. Por que você acha que você não conseguia se sentir amada? Né? E você frequentava a igreja também, né? Em algum momento da sua vida você chegou a achar que você não era amada por Deus? Então, eu não conseguia me sentir amada pela minha família, porque dentro de casa assim, a gente não tinha costume de demonstrar amor, sabe? Eu não tinha liberdade de conversar com a minha tia, ela não me dava essa abertura. Eu não me dava um abraço, não demonstrava o amor dela por mim. A gente não tinha esse costume. Acho que foi a forma como ela foi criada, ela passou isso para frente, né? Hoje ela reconhece isso. Hoje em dia, graças a Deus, ela reconhece. Então era isso, eu não conseguia conversar com ela, assim como eu via as outras meninas, minhas primas, por exemplo, conversando com as mães dela, eu não conseguia conversar com minha tia. Então eu guardava tudo para mim. E como eu era reservada também, né, eu não conseguia falar com as outras pessoas, não sentia confiança de conversar com as outras pessoas. Se eu tivesse os meus pais comigo, tudo seria diferente. Sim. Sabe? Eu ia conseguir conversar melhor com a minha mãe. A minha tia também, ela não tinha muito tempo, ela trabalhava fora. Aí quando chegava em casa tinha muitos afazeres dentro de casa. Então a gente não tinha essa relação de mãe e filha. Mas você encontrou o amor, né? Sim. E um amor que curou toda essa dor, né? Todo esse trauma, né? Então, conta para nós como foi esse seu encontro lindo aí com o amor. Sim, aos 9 anos, eu já ia para a igreja junto com a minha tia, né? Desde quando eu tinha 9 anos de idade, eu cantava na igreja, no grupo de louvor. Mas é aquela coisa, né? Dentro de casa só ia eu e minha tia. Eu conheci mesmo, verdadeiramente, Deus, o amor, quando eu tinha 17 anos de idade, que foi quando eu engravidei, de um relacionamento que foi muito rápido. Eu não fiquei com essa pessoa, né, porque eu não tinha sentimentos por ele. Então, eu engravidei e aí, na hora que eu soube da notícia, né, da gravidez, eu fiquei muito nervosa, que eu não me sentia preparada para ser mãe. Mais nervosa ainda, porque eu não sabia como contar a notícia para minha tia, porque ela era muito brava. E aí até que ela ficou sabendo, ela veio me perguntar. Aí eu falei para ela, a reação dela foi totalmente diferente do que eu imaginava. A gente conversou, acho que Deus já estava trabalhando, né, na mente dela. E eu falei para ela e já foi mais um alívio. E
antes de eu contar, eu tive pensamentos de aborto, né? Eu não queria ter esse bebê, por vários motivos. Por eu não estar preparada. Era muito nova. Era nova, tinha 17 anos só. Então, depois que eu contei, foi um alívio. E aí eu comecei a me arrepender, sabe, dos pensamentos que eu tive. Eu comecei a buscar muito a Deus, pedir para Ele me perdoar pelos pensamentos errados, e por tudo que eu fiz de errado lá na minha adolescência, né? E aí eu comecei a buscar muito a Ele, ter intimidade com Ele, né? E todas as noites eu orava para Deus. Depois que eu me senti perdoada, eu conversava muito com Deus e eu sentia a presença dele na minha vida. Até que um dia eu estava na igreja e eu grávida, acho que eu estava com uns 8, 9 meses já, que eu estava com barrigão. Aí eu fui batizada pelo Espírito Santo quando eu estava grávida. Ai, que lindo. E eu perguntava para Deus qual nome ele queria que fosse o nome da minha filha. Ele me deu o nome dela, se chama Sophie, né? Hoje ela tem 9 anos de idade. Quer dizer, você passou a ter um relacionamento íntimo mesmo com Deus, né? Muito íntimo. E minha vida mudou completamente. Eu vejo assim que essa gravidez Deus me deu para demonstrar o amor dele por mim. E não mudou só a mim, mudou a minha família também. Depois que ela nasceu, tudo mudou. A minha tia mudou, sabe? Acho que ela criou muito amor pela minha filha. Ela mudou, a gente começou a ter mais contato sobre a minha filha, sobre tudo, né? E foi isso. Certamente ela é o que você falou, né? Ela certamente amava vocês, ama, né? Mas talvez não soubesse como demonstrar por causa da criação que teve. Muito comum isso, né? Nas pessoas mais antigas, né? Mas, né, Deus mostrou cuidado com você desde o início, né? Desde o livramento daquele acidente. É verdade. Né? Até ter alguém para cuidar, né? Para cuidar de vocês. Sim, é verdade. Com certeza. Muito legal. E como hoje você vê o amor de Deus por você? Né? Porque naquela época você teve o seu tempo de rebeldia, né? Como você falou, né? E até que dá para entender, né? Tudo que você passou. Você era uma criança, às vezes aqueles questionamentos, né? Por quê? Por que eu perdi meu pai? Por que eu perdi minha mãe? Certamente você deve ter passado por essa fase. Né? Mas depois de toda essa experiência de amor, como hoje você vê o amor de Deus por você? Eu vejo por tudo que eu tenho hoje, sabe? Pela família que eu tenho hoje. Eu tenho um marido, assim, maravilhoso, que Deus enviou para mim, para me completar. Ele é um paizão para a Sophie. Ela tem contato com outro pai dela também. Ele também é um paizão, então ela tem 2 pais. 2 pais presentes. 2 pais presentes, além do pai celestial, né? Sim, é verdade. E através da minha família, através do emprego que eu tenho hoje, né, que eu sonhei e pedi para Deus, Ele me ouviu. E hoje eu tenho esse emprego, um trabalho que eu gosto muito. Através da vida de toda a minha família, sabe? Eu vejo o amor de Deus por mim, e principalmente pela presença dele na minha vida. E te deu uma família linda, né? Você tem mais um filho também, né? Eu tenho mais um filho, Isaac. Ele tem 3 anos de 3 idade. aninhos. Olha só. E a minha filha, a Sophie, ela ama ir para a igreja. Eu pedia para Deus, né, quando eu estava grávida, que ela seguisse os caminhos do Senhor, que ela cantasse na igreja. Eu pedia para ele, falava, Senhor, não sei qual é a sua vontade, mas o meu desejo é que a minha filha cante na igreja. E hoje ela canta, ela gosta muito de ir para a igreja. Às vezes eu estou desanimada, ela já acorda, se arruma e chama a gente para ir para a igreja. Que bênção, né? E ela gosta muito. É o cuidado de Deus e o amor demonstrado, né? O amor demonstrado por Ele através do amor, né? Do amor familiar, né? Muito bom. Thaís, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que talvez possam ter passado por alguma situação parecida com a sua, né? E por algum motivo elas não se sintam amadas, né? Seja
né, por pessoas ou até mesmo por Deus. Então, que mensagem que você tem para dar para essas pessoas? Eu queria falar para vocês, eu não sei o que você tem passado, o que você já passou, mas saiba que o Senhor ele está cuidando de tudo, que Ele tem um propósito para todas as coisas. Às vezes você não está entendendo agora a situação que você está passando, mas lá na frente você vai entender, porque Deus, Ele é o Pai Celestial, Ele te ama, Ele cuida de você, Ele está com você em todo momento. Então apenas creia que o Senhor está cuidando de você. Essa é a mensagem. Porque eu sou a prova viva, né? Eu sou um milagre de Deus. Foi muito difícil lá no começo, mas hoje eu ganhei tudo em dobro, sabe? Tipo, é aquele louvor que fala assim, tudo que eu perdi, o Senhor me devolveu. E me fez esquecer tudo o que aconteceu. E hoje eu tenho mais que 1000 motivos para adorar a Deus. Lindo, muito lindo. Muito linda a sua história, muito lindo o seu testemunho. Amém. Né? Tenho certeza que vai abençoar a vida de muita gente. Amém. Que assim seja. Bom, Thaís, tá muito boa a conversa, mas a gente está chegando ao final do programa. Mas antes de encerrar, eu quero fazer com você um jogo rápido de perguntas e respostas, que a gente faz com todas as nossas convidadas, né, para saber um pouquinho mais de você, tá bom? Tá bom. Um livro. Um livro é Deixe-me Apresentar Você, da Thalita Pereira. Gosto muito dele. Olha, boa dica, esse eu ainda não tinha ouvido aqui. É muito bom. Um filme. Eu gosto do Quarto de Guerra. Esse é o campeão. Campeão do Conexão é o Quarto de Guerra. Ele é muito bom também. É muito bom também. Um hobby. Um hobby é maquiar. Apesar de eu trabalhar como maquiadora, chega a ser um hobby para mim, de tanto que eu gosto. Olha que maravilha, você poder trabalhar com o que você gosta mesmo, né? Amo. Gente, sonho. Um lugar inesquecível. Maceió, para onde eu passei, foi aonde eu passei minha lua de mel com meu marido. Além de ser um lugar lindo, foi um momento lindo, né? Os dois. Muito bom. E o seu lugar preferido de oração? No meu quarto. Ali só você e Deus. No íntimo Melhor com lugar. Deus, é verdade. Melhor lugar. Muito bom. Thaís, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada por compartilhar com a gente a tua história. Né? Eu tenho certeza que, assim como o amor de Deus operou esse milagre na tua vida, vai operar na vida de muitas pessoas também. Amém. Né? Eu tenho certeza que essa tua história vai edificar a vida das pessoas que estão nos assistindo. Amém. Deus... Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, contando um pouco do meu testemunho. Muito bom, muito bom. Prazer foi nosso. Deus abençoe você e sua família. Amém. Amém. O amor de Deus é incomparável. Mas Deus, ele chega a comparar o amor dele com o amor de uma mãe. Ele diz, pode uma mulher se esquecer, lá em Isaías 49, pode uma mulher esquecer-se do seu filho, que ainda amamenta, a ponto de não se compadecer do filho do seu ventre? E ele diz, mas ainda que ela se esquecesse, eu não me esquecerei de ti. Quer dizer, Deus vê isso como algo impossível, uma mulher, uma mãe se esquecer do seu filho. Mas ele diz que ainda que isso venha acontecer, ele não se esquece de nós. Só quem é mãe, quem é pai, sabe como é esse amor.